será que a gente está aqui por um acaso? Que aquele pessoal fala, né? Será que a vida, essa vida aqui que a gente conhece, inteligente, evoluída, desse âmbito mais, nesse negócio mais amplo, né? Será que é um acaso? O que você acha? Ou será que ela pode ter se repetido as condições aí em vários locais do universo? Depende do que você entende por acaso. Ela surgiu graças... Bom, enquanto a gente não encontrar outros lugares onde tem a vida, é difícil a gente dizer. É difícil a gente falar. É tudo achismo demais. Então a gente tem que tomar cuidado e eu acho que tem que... O que eu estou falando é só uma opinião, mas a gente precisa encontrar outras versões de vida para poder dizer isso com certeza. Mas o que eu acho uma vez que a gente atinge as condições necessárias e suficientes para que a vida aconteça, ela vai acontecer. Eu imagino que ela seja um fenômeno tão natural no universo quanto a formação das estrelas ou a formação dos planetas. Basta que a gente tenha essas condições, ela vai acontecer. Por isso, eu sou favorável a gente continuar procurando por vida nos exoplanetas, continuar procurando por vida no sistema solar, e eu acho que a gente vai encontrar e deve encontrar na próxima década, assim, algum tipo de sinal de vida. Acredito que vida bacteriana ou vida microscópica desse tipo, que é a vida mais comum que a gente imagina encontrar, que a gente imagina existir no universo. Mas eu acho que ela é realmente um fenômeno natural, comum no universo, mas que depende de vários fatores estarem na condição ideal. Que eu ia chegar... Isso não é óbvio que acontece em qualquer lugar. Exatamente. Porque o que eu falo pro pessoal, por exemplo, o pessoal vai lá e fala assim, eu não acredito, cara, que tem outra vida igual a nossa aí pelo universo, entendeu? Eu falo, numa boa. Como assim? Que você não acredita? Aí eu falo, não, cara, não... Porque eu falo o seguinte, será que a gente, até aproveitar para te dar essa dúvida aí, será que a gente conhece todas as variáveis que tiveram que estar ali, e elas têm que estar todas equilibradas, né? Sim. Porque eu brinco, pessoal, se tivesse 2% a mais de oxigênio na nossa atmosfera, ou 2% a mais de nitrogênio, talvez não seria a gente, né? Talvez poderia ser um outro ser, né? Mas será que hoje a gente tem ideia de quais seriam todas as variáveis para a vida humana, para a nossa aqui, que teve que acontecer para a gente estar aqui? Nossa, é pior ainda. É pior, a gente não conhece nem todas as variáveis para as bactérias. Para as bactérias, é isso que então, é isso mesmo. Assim, a gente não sabe a gente conhece alguma coisa dos cenários de origem da vida. Existem vários modelos e teorias que dizem sobre esses cenários. Mas a gente não sabe o quão robustas são essas teorias. Ou seja, isso que você falou, quanto que eu posso variar dos parâmetros e obter o mesmo resultado? Isso a gente não sabe. Simplesmente não sabe. Agora você fez uma pergunta ainda mais complicada. Uma vez que surge a vida e eu começo a rodar a história da vida, será que eu consigo dizer quais são os fatores necessários que precisam acontecer para que as ramificações se deem de forma tal a gerar um humanoide lá no final? Impossível dizer. Impossível. O que a gente entende de evolução é que não é possível predizer os caminhos da evolução. Não, simplesmente não é possível. A gente não conseguiria... Se a gente voltasse no tempo e passasse de novo a história, provavelmente o caminho seria outro. Caminho. Mesmo que as condições fossem iguais. Porque simplesmente existe um fator de aleatoriedade. Exato. Pode ser, se a gente tem que lembrar que, por exemplo, grande parte dos dinossauros foi extinta lá no KPG, né? Isso. Com a queda do asteroide. Chicxulub lá na Chicxulub, lá no Golfo do México. Grande parte foi extinta, não toda, mas grande parte. E aquilo abriu nicho para os mamíferos proliferarem. Se não tivesse acontecido, talvez o nosso planeta ainda fosse o planeta dos dinossauros, e acabou. E nada de humanos. Se o asteroide tivesse errado, né? Errado um pouquinho, fosse um pouquinho menor, tivesse caído em outro lugar, talvez nada disso tivesse acontecido. Então, é totalmente sorte. É uma queda, que eu brinco, eu falo que é uma capa. Porque se você pegar o asteroide lá e volta na origem dele, ele está lá no cinturão de asteroide. Sim. Teve alguma coisa que aconteceu, alguma instabilidade que mandou ele para cá. Exato.
Se fosse uma coisa menor ou uma coisa maior, ou ele podia ter passado direto, ou ele podia nem ter chegado aqui. Ou extinto a vida do planeta inteiro. Inteira, né? Porque ali no KPG foi 75%, né? Sim. Poderia ter sido mais, né? Ou poderia ter sido menos e sobrado aí uns dinossauros maiores, né? Sim. Então é um negócio... É imprevisível. Essa é a lição que a gente tem que tomar de casa. E por isso que é muito difícil a gente dizer que vai existir um humanoide. Como você falou, eu também não acredito que existam humanoides. Eu adoraria, eu sou Star Trekker, né? Adoraria explorar outras civilizações, mas eu acho que se a gente um dia for explorar o universo, a gente vai encontrar coisas muito mais estranhas do que homenzinhos verdes ou coisas parecidas. Acho que a gente vai encontrar vida muito mais interessante de ser estudada. Então, isso que é legal, né? Seria mais interessante encontrar um negócio diferente, né? Eu acho, pelo menos. Encontrar um parecido com a gente, sei lá, né? Exato. Seria mais legal mesmo. E você conhece a equação do Drake, né? Que ele tentou, né? Ali colocar ali mais ou menos, né? Uma coisa que eu acho legal da equação do Drake, quando ele criou ela lá na década de 60 e tal, né? A gente não tinha nem ideia de descobrir exoplaneta nenhum, né? E hoje o pessoal já dá uma revisada na equação dele com os exoplanetas que foram descobertos, né? O que você acha da equação do Drake? Você acha que é uma tentativa válida? É uma... Bom, o próprio Drake falava que ele escreveu aquela equação... Primeiro ele escreveu a equação nas coxas mesmo, né? Foi no guardanapo. E ele escreveu como uma forma de organizar a nossa ignorância. Foi assim que ele colocou. Ele queria mostrar que muitos dos fatores que são necessários para a gente entender a quantidade de civilizações comunicantes que existe na nossa galáxia são absolutamente desconhecidos e que a gente precisa estudá-los melhor. E, então, ele direciona o estudo das civilizações comunicantes na galáxia. Ele não serve... Ele falava isso. Eu conversei com ele já uma vez e ele falou... Conversou com ele? Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Gente boa ele. Muito gente boa. Conversei nos Estados Unidos numa Astrobiology Science Conference. Olha que demais. E ele falava, a equação não serve para fazer contas. Ela só serve para organizar a nossa ignorância. E, felizmente, hoje a gente conhece um pouquinho mais de alguns dos termos delas, né? Alguns têm um pouquinho menos de incerteza, né? Um pouquinho menos de incerteza. Então, agora a gente sabe a gente sabe sobre a taxa de formação de estrelas e a gente sabe um pouco mais sobre a taxa de estrelas que tem planetas e quantos planetas por estrela. Então, a gente começa a aprender alguns dos termos. Claro que faltam vários. Exato. Né? E são os mais cabeludos da equação. Exato. E deve ter vários... E a equação... E por isso que eu falei daquele negócio das variáveis ali, né? Porque a equação dele pode sair crescendo também quase que infinitamente, né? A gente pode ir destrinchando esses termos, né? Em subtermos, então ela pode ficar muito mais complexa. Então, claro.